E aí, beleza? Steve é um dos guardas da Casa Branca, e nesse mundo que existem super-heróis e super-vilões, estavam conversando justamente sobre isso. Se defender nesse mundo de supers era muito difícil. Só que Steve estava tranquilo, pois entraria de férias e iria passar alguns dias com seu enteado. Um papo bem legal sobre ele nunca ter sido pai, e essa seria uma ótima oportunidade, já que o garoto estava entrando na linha e até iria se formar. Mas nesse momento a Terra começou a trincar e dela eles apareceram. Os Gêmeos Demolidores, com a missão única de matar o presidente dos Estados Unidos. Na verdade, eles não são gêmeos. É apenas a estratégia do cientista louco para nunca revelar, nem para o próprio clone, quem é o verdadeiro. E são bem fortes, por sinal, à prova de balas e com um ego elevado, já destruindo as armas de defesa da Casa Branca. Só que nessa, Steve, o guarda, atirou em um dos gêmeos e ainda furou o seu olho. Claro que isso não ia acabar bem, mas nesse momento, eles apareceram. Direto do universo paralelo, a Liga da Justiça. Tô brincando, é a tropa dos Guardiões Globais. Formada pelo Imortal, um super bem forte que já viveu por eras e cujo grande poder é ser imortal. Tem também a Mulher Marcial, que só não é a Mulher Maravilha por causa de 7 letras, pois também é uma amazona. O Vulto Verde, que é como se fosse o Lanterna Verde, só que sem o anel e um pouco mais nerfado. O Vento Vermelho, o cara mais rápido da Terra, e eu nem preciso dizer com quem ele parece, né? Igualzinho. Tem o Marciano, o Ajax do grupo. E tem o Aquarius, monarca de Atlantis, que é o Aquaman. Só que aqui ele realmente é um peixe. E por fim, não menos importante, o Asa Negra. O Batman, fundador dos Guardiões Globais, cheio dos seus apetrechos, falava igualzinho e era o único humano do grupo. Quase morreu esmagado por um tanque para salvar uma mulher. Porém, meus amigos, ele apareceu. O Capitão. É o Superman desse universo. E é vocês que decidem. O famoso Omni-Man. O alienígena que chegou à Terra para ser o grande salvador dela, e também um verdadeiro herói. Sempre salvando as pessoas em perigo e ajudando os Guardiões Globais. E alguns quilômetros dali, Mark Gleason estava lendo um quadrinho. Esse simpático garoto é o filho do homem. Meio com vergonha da sua mãe, que entrou no banheiro, mas ela disse que não tinha nada que ela já não tivesse visto. Essa é a família do homem mais poderoso da Terra. Mais tarde, Mark assistiu seu pai salvar a Casa Branca e não demorou muito para ele chegar do seu jeitinho romântico com Debbie. Depois que Mark subiu para o quarto, ele ficou meio preocupado com seu filho, pois ele ainda não tinha revelado seus poderes. No planeta dele, até os mais atrasados já são superpoderosos nessa idade. E olha que Mark até queria voar para ir para a escola, mas naquela manhã não rolou. Bom dia. Falta de remédio. Fraqueza. Já no colégio ele conversava com seu amigo Will, que achava o homem de bem um super bem bonitão. Mas Mark viu o Todd, valentão da escola, sendo babaca com Weber, uma garota bem descolada. Mark já queria livrar ela daquele babaca. Mas diferente do seu pai, ele não tem poderes e acabou apanhando feio naquela manhã tentando defender a garota. Mas acho que nem precisava lutar, já deixou o Todd quase sem andar. Depois, ela agradeceu o Mark pela atitude e foi embora. Mas esse lance de não ter poderes estava com as horas contadas, pois no seu trabalho naquela noite, acabou enviando um saco de lixo para o espaço e ficou bem animado pelos seus poderes terem finalmente aparecido, diferente do seu pai, que não esboçou muita reação. Acho que é porque o garoto já estava meio velho para isso. Mas seus treinamentos iriam começar no dia seguinte. Mas antes, um pouquinho de história. No dia em que Mark recebeu a notícia de que seu pai era um super, contou para seu filho que veio do planeta Viltron, algumas boas galáxias dali. Era azul e bem parecido com a Terra, e até os Viltronitas eram semelhantes aos humanos, tirando alguns fatores: supervelocidade, superforça e aparência física praticamente imortal. Eram bem altruístas, pois, quando adolescentes, recebiam a missão de proteger outros planetas. E ele escolheu a Terra, já desde jovem, usando esse bigode estiloso. Foi assim que conheceu Debbie, sua esposa. Depois tiveram um bebê. Podemos considerar o garoto como um Hércules, um semideus de Viltron. E foi na primeira noite que Mark aprendeu a voar.
Também descobriu duas coisas novas: que poderia ir muito mais alto do que imaginava e que cair de uma altura dessas é bem dolorido. No dia seguinte, começaram seus primeiros treinamentos sobre como voar com controle total. Nessa parte, Mark ainda tinha muita dificuldade com voo e aterrissagem. Fora que aprender a lutar era algo totalmente novo, e seu pai não estava exatamente interessado em ensinar com carinho, e sim em mostrar como super-heróis levam socos de verdade. Mark ficou muito chateado com o que seu pai fez. Em casa, o próprio homem disse que talvez fosse melhor se Mark nem tivesse poderes. Na escola, ele estava bem triste, e Todd ainda queria tirar satisfação pelo ocorrido. Mark, então, pediu para ele bater o mais forte que conseguisse. Claro que ele não podia mostrar que era extremamente forte e apenas deixou Todd bater nele. Resultado, foi taxado como uma aberração. No bom e velho estilo Gohan revoltado, saiu em busca de aventuras na cidade, com uma roupa meio estranha. Em um beco, encontrou o Titã, um ladrão de bancos com uma armadura de pedra. Mark o atacou mesmo sem ter um nome de herói ainda, e conseguiu arrancar a armadura na base do soco. Depois de derrotar o Titã, seu pai apareceu. Achou ridículo o traje improvisado e não gostou nada de vê-lo se aventurando por aí sem treinamento. Mas percebeu que Mark estava chateado e reconheceu que ele era esforçado e cheio de garra. Então pediu desculpas e deu ao seu filho o primeiro grande presente de herói: seu uniforme. Seria feito por Art, um cara que fazia trajes de super-heróis, estilo Edna Moda dos Incríveis. Mas antes, Mark precisava escolher seu nome de herói. Após uma conversa com sua mãe sobre ser um garoto normal e jogar beisebol com seu pai, que lançou a bola e ela deu a volta na terra, descobriu seu nome. E foi exatamente isso que aconteceu no centro da cidade, onde o canhão mortal, um super com uma arma bastante perigosa, a arma do canhão mortal ameaçava os policiais. Mas ele levou uma baita surra do Invencível. No seu primeiro grande confronto, Mark levou a melhor sobre esse super, mas naquela noite as coisas ficaram sinistras. Os heróis mais poderosos da Terra foram convocados para uma emergência no quartel dos Guardiões Globais. Todos estavam lá: Vento Vermelho, Imortal, Aquários, Mulher Marcial, Vulto Verde, Marciano e Asa Negra. Asa Negra foi o último a chegar. Todos pensavam que ele tinha convocado a equipe, mas não. Quem fez isso foi um homem misterioso, que já chegou atacando o Imortal. Sorte que o Vento Vermelho salvou o colega, mas ninguém entendeu nada e começaram a lutar contra o invasor. Os Guardiões Globais não tiveram muita chance. O primeiro a cair foi o Vento Vermelho, com a cabeça esmagada. Depois foi Asa Negra, também com a cabeça explodida de forma brutal. A Vulto Verde não teve tempo nem de reagir. Mesmo levando golpes do Imortal e da Mulher Marcial, o homem não precisou nem de armas. Derrotou Aquários com um único golpe. Os mais fortes tentaram resistir, mas era em vão. Nem o Marciano, que o segurava, conseguiu impedir. Ele foi rasgado ao meio. A Mulher Marcial teve o pescoço quebrado e, por fim, o Imortal, que apesar do nome, teve a cabeça arrancada. Depois disso, o homem misterioso desmaiou. Continuando nossa história, lembra do saco de lixo que Mark jogou para o céu? Pois bem, ele caiu na Inglaterra, perto de Steve, o guarda, que estava com seu enteado visitando o Palácio Real. O garoto, emocionado, coberto de sangue de hambúrguer, chamou Steve de pai, pela primeira vez. Ele ficou comovido. Enquanto isso, os corpos dos Guardiões Globais foram recolhidos pela agência de supers, liderada por Cecil Standman, um alienígena na Terra. Cecil liderava outros alienígenas e não ficou nada feliz com o massacre. O homem responsável pelo ataque era Nolan, e ele foi levado para o Pentágono, no hospital da ADG, Agência de Defesa Global. Ele estava completamente desacordado, se recuperando. A agência acreditava que o ataque tinha sido obra de um supervilão que queria exterminar os heróis. Como o herói mais poderoso do planeta estava em coma, sobrou para o Invencível tentar salvar o dia. E logo surgiu uma nova ameaça: uma invasão alienígena. Mark ficou bastante preocupado. Os invasores não perderam tempo, chegaram aterrorizando e matando todos os humanos pela frente. O Invencível tentou ajudar, salvando uma senhora e ferindo o olho do general dos Ales. Mas infelizmente a senhorinha ficou muito ferida.
O general partiu para o ataque contra Mark, mas aí a situação mudou. A tropa jovem chegou para reforçar o combate. A equipe era liderada por Robô. Sim, esse era o nome dele. No grupo estavam a Eve Atômica, que controlava a energia cinética, lançava projéteis e criava campos de força. Rex Explosão, que usava injeções de adrenalina para aumentar a força e gerar explosões. E a Duplicate, que conseguia se multiplicar, criando vários clones de si mesma para atacar ou se defender. Instantaneamente criando cópias de si mesma, a tropa jovem chegou descendo o cacete nos alienígenas. O Invencível salvou a senhora, levando-a ao hospital do Pentágono. O problema é que os alienígenas, chamados de Flexans, tinham um poder de fogo absurdo, e o grupo não aguentaria por muito tempo. Mas então surgiu a fraqueza deles. Todos começaram a morrer de velhice. Isso era bom, mas também muito estranho. Parecia que o general Flexan voltaria após se recuperar. Mark foi parar no hospital da Agência de Proteção, percebendo que ser super-herói não era para qualquer um. No dia seguinte, estava desapontado, achando que talvez não fosse um verdadeiro herói, além de estar preocupado com seu pai no hospital. Foi então que conheceu Eve, a garota que o salvou na luta contra os Flexans. Eles trocaram ideias e ela explicou sobre a tropa jovem e outros grupos. Ela disse que existiam outros times, mas todos eram mais ridículos que a tropa jovem. Mark a convidou para apresentar o time e mais tarde se encontrou com o robô. Descobriram juntos que os Flexans tinham uma grande desvantagem. O tempo na Terra passava muito mais rápido do que em seu planeta. Minutos aqui eram décadas lá, ou seja, se voltassem, já estariam mais velhos. Então, bastava esperar o tempo fazer seu trabalho. Enquanto isso, as investigações sobre quem matou os Guardiões Globais começaram. Conhecemos Damian Darkblood, o detetive demônio que conseguia ver visões das vítimas e como foram mortas. Isso deixou Donald Ferguson, o assistente do Cecil, morrendo de medo. "O demônio te incomoda?" ele perguntou. Donald claramente não estava nada tranquilo. Já Mark aceitou o convite e foi conhecer melhor a tropa jovem. Lá descobriu que Eve namorava o Rex Explode, que era bastante arrogante e babaca. Também conheceu Duplicate e o próprio robô, que o convidou para participar dos próximos combates com o grupo. Ainda se recuperando, Mark não teve muito tempo de descanso, pois os Flexans voltaram. Só que agora, no planeta deles, já tinham se passado décadas, enquanto aqui, apenas 3 dias. Eles descobriram uma forma de resistir ao fluxo do tempo e vieram com tudo. Mesmo com Eve mostrando que era extremamente poderosa, lançando rajadas de energia, os alienígenas continuaram avançando. A tropa jovem estava prestes a sucumbir, até que o Invencível mostrou seu verdadeiro poder, quando o general Flexan quase matou Eve. Mark liberou toda a sua fúria em um ataque devastador. Descobriram que os braceletes protegiam os Flexans da passagem do tempo. Então era só destruí-los para vencer a batalha. Robô copiou o sinal dos braceletes e emitiu para destruí-los todos de uma vez. Com isso, os Flexans foram obrigados a voltar para seu planeta. Mais uma vitória dos heróis, enfrentando até o tempo como inimigo. Finalmente o pai de Mark, Nolan, acordou. Ele estava pronto para voltar para casa. Mas, parecido com o Capitão Pátria, se mostrou arrogante com a enfermeira e não queria perder tempo, já voltando aos treinamentos com seu filho. Naquela tarde surgiu uma missão. Um alienígena apareceu na órbita da Terra, o mesmo que retornava de tempos em tempos para atacar o planeta. Como Nolan ainda estava se recuperando, o Invencível foi enviado no lugar dele. Sua missão? Dar uma boa surra e mandá-lo de volta. E é aí que já respondemos uma das maiores dúvidas que... Eu tinha essa dúvida. Quando o Superman vai para o espaço, como é que ele respira? Como eu respiraria no espaço? Essa é a parte legal. Não vai. Ao chegar lá, Mark conheceu Allen, um alienígena de um olho só e bem forte por sinal. Começaram a brigar, e essa disputa foi parar na Lua. Parecia uma luta sem sentido, mas Allen explicou que não foi ele quem criou as regras e nem sabia que dava para conversar, já que o último cara de bigode só queria brigar. Então, eles sentaram em uma pedra para bater um papo. Allen contou que visitava vários planetas para verificar se existiam seres capazes de protegê-los. A Terra nunca saía do cronograma de observação do programa.
Só que ele entendeu Terra com T, mas no relatório estava escrito Guerra com G. Resultado, ele passou anos estudando o planeta errado. Uma burrice intergaláctica. Pelo menos eles viraram amigos e Allen foi procurar o planeta certo. Mark não entendeu muito bem o que estava acontecendo, mas pelo menos achou a vista da Lua linda demais. Mas chega de enrolação, porque os Flexans voltaram para a Terra. E agora, com apenas 2 dias, eles surgiram com tecnologia muito mais avançada e preparados para a batalha. Já não havia mais a fraqueza do fluxo do tempo. Vieram em número extremamente maior e com um general usando uma armadura insana que deu uma baita surra no Invencível. Dessa vez, parecia que eles realmente iriam dominar a Terra. O general estava prestes a matar Mark quando de repente apareceu ele, o herói mais forte da Terra, Nolan. Ele chegou para passar o cerol fininho. E claro, os Flexans bateram em retirada, correndo de volta para os seus portais. Mas dessa vez, Nolan não deixou barato. Entrou junto com o general no portal, indo direto para o planeta dos Flexans. Aí, meu amigo, começou um verdadeiro tutorial de como extinguir uma raça alienígena inteira. Começou pelo general, do qual só sobrou as tripas na mão dele. Daí pra frente foi só destruição. Nolan passou meses no planeta, destruindo tudo que via pela frente. Até que encontrou um dos cientistas tentando fugir com a família. Nolan passou por ele sem dó e matou todos que restaram. Voltou para a Terra, onde só haviam se passado algumas horas. Lá, ele recebeu a notícia de que a mídia revelou ao mundo a morte de todos os guardiões globais. O detetive demônio, Dark Blood, tentou convencer Cecil de que talvez o verdadeiro assassino fosse o próprio Nolan. Mas Cecil não acreditou e ainda pediu que aumentassem a segurança da família de Nolan, com medo de que ele quisesse terminar o serviço. Afinal, o mundo acabara de descobrir que a Liga da Justiça daquele universo estava dizimada. Foi feito um memorial em homenagem aos heróis caídos, e quem leu o discurso foi o próprio Nolan, o único sobrevivente do massacre. Bem no estilo Capitão Pátria, ele disse que, apesar da Terra ter perdido seus titãs, ainda havia quem pudesse protegê-la. No enterro simbólico, ele também discursou, agradecendo aqueles que o acolheram quando chegou ao planeta. E é isso, galera. Muito obrigado por assistirem à parte 1 dessa história insana de Invencível. Se curtiu, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a parte 2 que vem pesada. Valeu demais pelo apoio e até a próxima. Spoiler Controlled, o seu canal de curiosidades e recaps.